Boa noite para todos vocês, nossos compassageiros evolutivos. Desta vez estamos trazendo um assunto relativo à despoluição ou higienização consciencial e de uma importância evolutiva enorme, caso seja bem trabalhado, evidentemente, por cada um de vocês. E que assunto é esse? Como trabalhar as mágoas, os ressentimentos, o orgulho, o narcisismo, para despoluir a consciência. Mágoa como uma doença emocional. Orgulho como origem da repressão depois do medo. O narcisismo, outro descendente do egoísmo, né? O egoísmo rudimentar, o egoísmo primário. Juntos, a consciência se fecha e torna-se inabordável. Nossa equipe multidimensional, né, de pesquisa da consciência, coordenadora deste laboratório estudo, agradece por meu intermédio, Samit Zumba, a participação reconhecidamente intrafísica, no caso de vocês, visíveis, e extrafísica dos nossos amigos compassageiros evolutivos, extrafisicamente, né, que nos acompanham. E agradecemos como e por quê? Porque realmente, sem vocês, não haveria condições de passarmos algum esclarecimento ou fazermos alguma abordagem sobre os mais diversos assuntos evolutivos. Tudo bem? E o que é que trouxemos? Enquanto a pessoa só viver pensando em si, ainda é muito primata, escrava do egão. É uma consciência egocêntrica, egoísta. Isso está no léxico de Ortopensatas. Sejam bem-vindos a mais esta imersão consciencial, a mais esta imersão evolutiva. Muito grato. Bom, vamos aqui começar falando de mágoas, e eu estou trazendo aqui as palavras do Dr. Eduardo Martins Baltazar, cardiologista e pesquisador da consciência desde 1994. Abre aspas. A mágoa é uma doença emocional capaz de provocar muitos estragos. Ao ignorá-la, quer dizer, ignorar as sensações, ela vai crescendo e pode criar inúmeros problemas. É muito difícil de ser diagnosticada porque a pessoa não gosta de falar sobre isso. Fecha aspas. Aí, para dar um procedimento ainda mais sucinto, né, tirado de um estudioso, de um pesquisador nesta área, eu acrescento mais uma colocação do Dr. Eduardo Martins Baltazar. Abre aspas. Quando a pessoa está desgostosa de si mesma, quando não está bem, faz sempre uma leitura de que o problema vem de fora. É a chamada distorção cognitiva. Se alguém está mal, sofreu uma traição, foi demitida do trabalho ou sofreu algo semelhante, não faz uma leitura de que é ela própria
que não estar bem. Fecha aspas. Aqui vamos para o orgulho. É preciso ser transparente e sincero consigo mesmo, isso sempre. O que ocorre é a existência do orgulho, que, como já disse no início, é um outro veneno. Quando se junta a mágoa com uma dose de orgulho, a pessoa se fecha. Quem ignora e não pergunta, erra por orgulho. Nós conhecemos essa, essa frase já, né? Eis aí a imaturidade consciencial incutida em sua atuação. O orgulho é uma demonstração de autodesorganização. Está consciente? Né? É uma autodesorganização primária, inclusive. Não reconhecer publicamente o seu erro é um exemplo de puro orgulho. Neste raciocínio, podes fazer uma comparação com óculos de lentes trincadas. A pessoa magoada vê outra realidade e seleciona só o negativo. Faz uma leitura mental e começa a tentar adivinhar os motivos pelos quais os outros estão fazendo determinadas coisas. Isso acontece nas melhores mentes. A mágoa não escolhe determinados seres humanos. Ela é, podemos dizer assim, democrática. Não escolhe, é escolhida. Uma pessoa extremamente inteligente, até pós-graduada, pode ser uma criança do ponto de vista das emoções. Os problemas surgem porque a pessoa desenvolve muito o intelectual e o lado íntimo, né? Ou seja, sua realidade intraconsciencial é ignorada. Até em congressos médicos importantes se vê alguns absurdos nesse sentido. São como crianças de terno falando sobre temas complexos. A mágoa, ao ser considerada um dos agentes mais poluidores da consciência humana, tem como seu problema, né, a terceirização afetiva ou a falta de autorresponsabilidade emocional. Cada consciência, né, cada ser humano é uma realidade complexa, né, é uma realidade natural, é uma realidade crua. Não adianta tentar inventar novos seres dentro de si. O amor nasce do autoesclarecimento. Autopesquisa, altas descobertas, autoconhecimento. E como mensagem, trouxemos: você só vai gostar das pessoas quando se esclarecer a ponto de gostar de você mesmo. Bom, vamos falar das relações da mágoa entre os veículos de manifestação da consciência, né? Vamos começar aqui pelo soma, né? Qual é a relação da mágoa com o corpo humano, que denominamos soma? Adrenalina colérica. Relação da mágoa no corpo energético, né? O energossoma ou holochakra. O que há? Choque do cardiochakra. A mágoa no veículo psicossoma, corpo emocional, o furor
energético, a ira, a raiva, né? A raiva extrema, tá? E no veículo mental soma, o corpo racional, é a amência consciencial, ou seja, a deficiência mental. Aí está a relação de como a mágoa se desencadeia ou aparece, transborda, né, para uma consciência, em todos os veículos de manifestação desta consciência. Uma das posturas de otimizações adequadas ao desenvolvimento da consciência é persistir com a ausência sincera de mágoas e ressentimentos de toda a natureza. E isso é um desafio. Vale a pena enfrentá-lo e imediatamente. Não esqueçamos que o cansaço também pode ser produzido pela sensação de decepção ou desapontamento. Em razão de quê? Em razão de suscetibilidades, né, das mágoas, ressentimentos. É um procedimento próprio de psicossoma, desse veículo de manifestação da consciência, né, do corpo emocional. E aqui estamos colocando um fato. Todo mal, mesmo parecendo o maior do cosmos, sempre passa. Dá para refletir sobre isso? Devemos estar alertas, pois as mágoas e os ressentimentos tendem a ser mascarados por mecanismos de defesa do ego. Você defende o processo. Mesmo estando no processo, você encontra algo para justificar. Esses mecanismos são paralisadores das potencialidades da consciência no que diz respeito ao autodiscernimento, quer dizer, às escolhas feitas, né? O autodiscernimento maior, produtivo, evolutivo, avançado, de vanguarda, que todos nós devemos ter. E o discernimento ocorre com lucidez. E quando é que a gente obtém lucidez? Buscando conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor fica para discernir, para fazer escolhas. E isso ocorre pela falta de quê? De sinceridade, de autenticidade, de comunicação e, principalmente, senso universalista. Tem gente que se fecha em seu mundinho e não aceita nada mais do que vem de fora como sendo esclarecedor. O que é que trouxemos aqui, desse slide? Que a mágoa é a pior companhia do ser humano. Isso está no léxico de ortopensatas da conscienciologia. Bom, a holomaturidade, quer dizer, o conjunto das maturidades conscienciais, aponta certas bases de pensamento muito eficazes para serem usadas, cada qual separadamente, com inteligência, igual à cirurgia. E com que objetivo isso? A melhoria da consciência, a nossa melhoria, o nosso processo evolutivo de acertar mais e errar menos. Por exemplo, o desabafo como uma das bases de pensamentos transformadores das emoções, né? As emoções vulgares.
em sentimentos evoluídos e libertários. Então, a transformação. Ao desabafar, você sai de um ponto A para um ponto B. É importante o desabafo. Então, no desabafo, ter vergonha de chorar é falta de inteligência. É preferível abrir o jogo, ainda mesmo através das lágrimas, nos espasmos, inclusive, da desilusão, e não permanecer se martirizando com acúmulos de ressentimentos e mágoas, a serem sempre superadas em favor tanto da própria pessoa, como também das demais pessoas, dos outros. Então, a vida consciencial prossegue além desta dimensão humana para sempre. Não é o descarte do corpo biológico, do corpo físico, do corpo energético, tá? Que faz a consciência parar. Ela continua. E isso é eterno. Quanto à dinamização da autoevolução, de nossa, né, autoevolução, uma das opções mais ideais, né, mais consensuais, mais eficientes, né, é o diálogo. Então, usar o diálogo de modo franco e esclarecedor, ao invés de conservar mágoas, de conservar ressentimentos. E isso dissipa todos os mal-entendidos, como também as instintividades subhumanas remanescentes. Deixa de praticar, porque a vingança, a reação intempestiva. No livro Higiene Consciencial, Reconquistando a Homeostase no Micro-Universo Consciencial, um excelente livro, tá? Do Dr. Eduardo Martins Baltazar, encontramos várias técnicas para a necessária higienização da consciência. É a higiene consciencial, que envolve o autoconhecimento, a reflexão e a busca pela paz interior, visando, além da despoluição da consciência, a despoluição de nós mesmos, né, livrar-se das mágoas para se conquistar uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, em harmonia pela frente. E o que trouxemos aqui? A seguinte frase: há quem deixe o prato de comida, né, ainda, tá? E se levante da mesa do jantar ao ouvir o nome de quem o magoa. Ainda tem gente assim. Léxico de ortopensatas da conscienciologia. Uma dessas técnicas é a identificação do narcisismo, que é outra característica típica de uma pessoa que necessita de uma higienização consciencial. Além de um problema geral, pois as pessoas não conseguem identificar o narcisismo em si mesmas. Trata-se de uma resposta compensatória a uma sensação emocional mal elaborada. Podemos exemplificar com uma criança que teve um pai rígido, que não dava demonstrações de carinho, de afeto, de atenção, juntamente com uma mãe alcoólatra ou, né, que possua uma doença que tenha gerado privação afetiva. O resultado
é a falta de um fluxo de afeto nessa consciência. Além de ser uma situação relativamente comum, as consequências podem ser muito desagradáveis. Sem o lado emocional, essa pessoa não amadurece as trocas afetivas. Ela aprende que não é digna de receber amor, pois não sabe o que é isso. Tem gente, se você disser assim, né, tem consciência que você diz, eu te amo, eu amo você, ela se afasta. É um baque, é forte. Assim como tem gente que não gosta do aperto de mão, do toque, de se colocar o braço, se comunicar é, com o toque, sim, não gosta. É arredia a isso. O processo está lá atrás. Então, essa consciência cresce pensando que não merece ser valorizada, né? Que não merece ser amparada, que não merece ser assistida. É como um jacaré que vive dentro da pessoa. Aquele peso enorme, fechado, carcaça, né? Assim, a falta de confiança pessoal é compensada de outras formas. Surge o pensamento comum que é o preciso ser bom. E por causa disso, introjeta, não posso perder para ninguém, nem mostrar que sou fraco. Essa consciência narcisista, né, se torna uma pessoa competitiva, que pode ser muito boa no que faz. Mas por que isso? Porque não pode sequer pensar em errar. Sabemos que ninguém gosta de errar, mas a relação com as falhas pode se tornar patológica. Agora, falando especificamente da técnica, ela ajuda a sinalizar alguns pontos para a pessoa ficar desconfiada consigo mesma. É possível verificar, né, identificar, né, facilmente o narcisismo, pois é alguém que não tem afeto, né? É alguém que gosta de recompensas. Mas ela, consciência narcisista, compensa isso de inúmeras formas, como, por exemplo, a conquista de troféus ou adquirindo bens. O problema não é construir patrimônio, mas fazer isso na base da compensação. Então, o narcisista sempre se mostra por cima, não se apresenta de forma natural, porque sempre precisa disfarçar. Ele, então, não gosta de quem realmente é. Mas a vida nos dá rasteiras e nos coloca no devido lugar sempre que saímos de nossa trilha, de nossa programação existencial o tempo todo. O que costumamos ver são muitos profissionais que sofrem e não têm alternativa dentro de si. E isso tem relação com o quê? Com infarto, doenças coronarianas, leva à depressão, até porque já sabemos que o estresse e a ansiedade são fatores para risco cardíaco. E aqui vem a pergunta básica: quando se é mais narcisista? Quando se coloca espelhos no elevador da própria casa. O narcisismo é outro descendente do egoísmo.
Tudo bem por aqui? Vamos para as considerações finais. E aqui a gente puxa para as reflexões, tá bom? Consciencialidade, ter consciência de tudo isso, consciência de si mesmo, do que é melhor para si, né? Não vale enganar mais a si mesmo, né? Porque geralmente o engano é através das autocorrupções, das auto-enganações, tá? Então, caso você reflita em um nível apurado de consciencialidade, verá como se tornam banais e ridículas as preocupações materiais transitórias em relação à realidade da sua condição permanente de consciência lúcida, que tem expansão da consciência, que procura algo mais, ver além do que é visto normalmente pela visão física. Então, os instintos, né? Apetites, interesses terra-terra, valores egoísticos, orgulho e mágoas deixarão de ter a imensa expressão que as consciências medíocres e animaloides, podemos colocar essa palavra aqui sim, ainda atribuem a eles e aos quais se aferram tão cegamente na vida humana que fica difícil até de conviver essas consciências. E como postura edificante, eliminar, através de amplas cirurgias diárias, né, persistentes, continuadas, todas as raízes profundas de mágoas, que você vem alimentando desde o seu passado mais remoto até o momento presente, e aperfeiçoar o seu holopensene, o seu conjunto de pensamentos, do seu convívio de interrelação, do seu convívio interconsciencial, de consciência para consciência. Melhore, só depende de você. Coloque para isso uma meta em sua vida, em sua existência. Dentro do prazo exíguo de um ano, né, de vida apenas, abra mão de seus personalismos, orgulho, atritos, mágoas, ressentimentos. Melhor o que restou das ações pelas quais ainda se arrepende. E agora, cada um de vocês poderá se situar sobre suas origens. Presta atenção no que eu vou falar aqui e vocês se posicionam conscientemente. A sua vida consciencial tem raízes baratrosféricas. Todos sabem o que é a baratrosfera, né? Quando deixa essa dimensão, vai para um plano inferior de sofrimento, dentro da lei de causa e efeito. Muitos aí chamam de purgatório, tal. Bom, cada um dá o nome de acordo com sua linha do conhecimento. Então, pois bem, a sua vida consciencial tem raízes nesse ambiente, né, que denominamos aqui ambiente baratosférico, se você ainda, né, penseniza, ou tem pensamentos, né, ou tem ideias de irritação, de mágoa, de ressentimento, de melindre, de rancor, de ódio, de vingança. Você ainda tem isso? Se você ainda tem isso, é porque suas raízes ainda estão lá no ambiente baratrosférico. Porém, se sua vida consciencial tem raízes nas comunidades extrafísicas evoluídas, né? Se você já penseniza, se você já tem pensamentos, né, ideias
de pacificação, de cordialidade, de perdão, de clemência, de paciência, de mega fraternidade e de assistencialidade. Então, se você já está com esse tipo de sentimento, isso aqui ficou para trás, então suas raízes estão nas comunidades extrafísicas evoluídas. Assim, aqui eu dou uma explicação geral sobre isso, em poucas palavras. As comunidades extrafísicas baratrosféricas são comuns e existem aos milhares. Se nós temos uma sociedade patológica como a nossa, imagina em outras regiões piores. Né? Para onde esse pessoal vai? Tudo bem. Então, mágoa, ressentimento, raiva, ira, ojeriza, ódio, rancor, são frequentemente os sinônimos mais comuns de baratosfera. Agiu dessa forma, está representando a baratrosfera. E isso está no léxico de ortopensatas da Conscienciologia. E aqui vamos para a pergunta final. Quais são suas raízes? Baratrosféricas ou comunidades extrafísicas evoluídas? Pense nisso, reflita sobre isso para que a gente possa melhorar. E como referência bibliográfica, podemos encontrar tudo isso e mais alguma coisa, ou seja, muito mais, no site do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é www.iipc.org, no site da editora Editares, lá tem centenas de livros, inclusive livros gratuitos em PDF, que podem ser copiados ou feitos download. No portal Setor Saúde, como trabalhar as mágoas para despoluir a consciência. Nos 700 experimentos da Conscienciologia do Walter Vieira, que é um tratado, eu sempre tenho ele aqui e cito como base das pesquisas. O léxico de ortopensatas, são esses pensamentos de ponta, né, também do Walter Vieira. E no livro Higiene Consciencial, Reconquistando a Homeostase no Micro-Universo Consciencial, de Eduardo Martins. Finalizando, as comunidades extrafísicas baratrosféricas são comuns e existem aos milhares, como eu citei. Então, mágoa, ressentimento, raiva, ira, ojeriza, ódio e rancor são frequentemente os sinônimos mais comuns da baratrosfera. Por repetição, para que fixe bem na mente de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. E parabenizo para quem fizer as reflexões devidas e se esforcem para sair de um ponto para um outro bem mais evoluído. Até o próximo assunto. Muito grato.